eu compartilhei a tela errada. Isso aqui não estava, as coisas não estavam indo bem. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos os presentes, né? Júlio e tudo. Agora, pra cá, e aqui, fit, aqui. Só um pouquinho. Assim. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Esse negócio aqui vem pra cá. Ótimo. Bom, então vamos lá, né? Então, continuação, né, da aula passada agora, sobre regressão linear com múltiplas variáveis, ou seja, a técnica de uma forma mais completa, né, não restrita a uma ou duas variáveis como tínhamos feito, né. Bom, mas o intuito mais da aula passada era de estudar ali o gradiente descendente, saber que existe uma função de custo, existe a derivada da função de custo, existe a taxa de aprendizagem, o número de épocas, e a gente precisa ajustar esses parâmetros para aplicar o modelo. Então, no fundo, é um pouco disso, né? E hoje a gente vê a regressão linear como ela de fato é, né, com múltiplas variáveis, né, sem restrição de tamanho de variáveis, de quantidade de variáveis. Nós também aproveitamos e estudamos outras três técnicas, né, de aprendizagem de máquina para propósito geral. Uma delas é a normalização de dados, né, normalização de dados vai deixar com que as nossas características estejam na mesma escala. Isso facilita o trabalho, né, do gradiente descendente, ou seja, ele consegue convergir para uma solução, né, de encontrar os parâmetros ideais de forma mais eficaz. Também a gente vai ver sobre criação de novas características a partir das características que contém nos seus dados, né? Então, no fundo, essas duas técnicas, né? E a própria regressão, né, linear, né? Então, vou seguir aqui o roteiro, né? Primeiro eu vou começar com a regressão linear, né, com múltiplas variáveis, e eu vou fazer inicialmente um paralelo com regressão linear univariada, né? Regressão linear onde nós temos somente uma variável. Então, o nosso modelo, né, era a nossa hipótese, né, do nosso modelo, era uma função que tinha dois parâmetros, né, o θ0 e o θ1, e uma única variável. E nós queríamos prever, né, o valor do y, né, saída, em função dessa hipótese. Aí a questão era quais parâmetros, né, θ0 e θ1, no qual a hipótese vai predizer a saída esperada. Aí, para a gente saber se a nossa hipótese ela é boa ou ruim, nós avaliamos a hipótese por meio de uma função de custo. Ela mede o desempenho da hipótese para os parâmetros, né, θ0 e θ1 fixos, tá? Que é essa somatória da diferença da hipótese com o y que está no conjunto de treinamento, que é o y esperado que a minha hipótese produz, né? Então, é uma diferença, né, a soma de diferenças ao quadrado, né, que é conhecido como mean square erro.
Alexandre, você tem que encontrar a tela em algum lugar, né? E maximizar aí a tela. Fixar o alfinete aí na tela. Bom, então, uma vez que você tem a função de custo, né, nós queremos usar o algoritmo do gradiente descendente para minimizar a função de custo em função dos parâmetros θ0 e θ1. E o algoritmo do gradiente descendente, né, ele envolve em calcular, né, a derivada da função de custo e o cálculo e a derivada dessa função de custo, né, que é um valor relacionado à inclinação, né, do ponto onde eu estou calculando, essa derivada, né, conhecida como gradiente, ela é multiplicada por um parâmetro chamado alfa, que é conhecido como taxa de aprendizagem. Então, essa derivada, essa inclinação dessa função, do ponto da função, ele é multiplicado pela taxa de aprendizagem e faz com que a função, né, ela vai na descendência, né, vai ser minimizada, e esses valores, né, são atualizados dos novos parâmetros, e com isso, esses parâmetros correspondem ao valor, né, da função de custo após esse upgrade que ela fez em direção à descendência, né? E o algoritmo vai fazendo isso até convergir, né? Então, e na prática, né, essa convergência é traduzida em repetição, né? Nós repetimos esse procedimento algumas vezes e essa repetição é conhecida como época. E o parâmetro alfa, né, novamente, ele é a taxa de aprendizagem. Bom, essa foi o que nós estudamos na aula passada, né? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, questionamento, alguma questão sobre esse assunto, antes de começarmos a regressão com múltiplas variáveis? Então, vou responder aqui, Amanda, qual que é né, o Classroom, né? O Classroom é o seguinte, é esse aqui, ó. Copiar link da turma, ok. Tá aqui, eu coloquei, Amanda, eu coloquei o código da turma, né, tá no link aqui, então é um convite, na verdade, né? Convite da sala. E, Alexandre, o último exercício nós corrigimos em sala, né? Aí a questão que ficou pendente é relacionado à visualização ali dos dados, né? Porque os dados estão precisaria de 3 dimensões para visualizar os dados, né? Tá. Hoje eu vou dar um outro exercício para vocês fazerem. Aí, enquanto vocês estão fazendo, eu vou lá e faço isso, tá? A gente tem que fazer um plot em 3D, tá? E talvez eu fique interagindo algumas vezes para ver se esse plot está bom ou ruim, e a gente vai perder aí um certo tempo, uns 20 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos. Aí, enquanto vocês estão fazendo o exercício, né, que é mais para o fim da aula, aí eu faço essa parte. Aí eu mostro para vocês, tá? Ok? Bom ter lembrado, né? Tá, voltando aqui. Então, vamos lá, né? Então, agora, o que nós vamos estar fazendo? Nós estávamos trabalhando com essas variáveis chamadas θ0 e θ1. Tá? Nós vamos mudar um pouco o nome dessas variáveis para deixar com que essa notação seja um pouco mais moderna, tá? Hoje em dia, né, se na época que eu
comecei a dar esse curso em 2015, e nessa época o Theta era bastante usado, assim, mas depois que o Deep Learning começou a ganhar mais popularidade, né, começou a utilizar muito as variáveis, né, W, ou melhor, B para representar o θ zero, e ômega, que é esse W aqui, ó, para representar o θ1, θ2, θ3, θ4. Então, se você procura um texto mais moderno, né, de Deep Learning, que Deep Learning é um modelo que é composto por várias unidades, e essas unidades, uma delas é regressão linear. Aí aparece as notações de regressão linear lá dentro, né? Então, o nome θ0, ele agora vai ser chamado de B. E o nome θ1 agora vai ser chamado de W, tá? Ômega é essa letra, esse W aqui, estilizado aqui, tá? Chama ômega, que é uma letra grega, tá? Mas é essa letra aqui que é usada. E a hipótese, né, então, vai ser o parâmetro, né, coeficiente B mais o coeficiente W vezes o X, igual à hipótese anterior, tá? Só mudou aqui o nome das variáveis, aqui, tá? Dos coeficientes. Tá? Os parâmetros envolvidos aqui, ele é o parâmetro θ, né, que é composto por um vetor que tem o B, né, e o W, tá? O ômega aqui. Tá? E a minha função de custo, novamente, é exatamente igual, tá? A anterior, não mudou nada, né? Que calcula a hipótese é essa hipótese, e a função de custo é o mean square erro, e o gradiente descendente, né, vai minimizar, né, a função de custo em função dos coeficientes beta, né, B, né, e W aqui. E o gradiente descendente vai fazer atualizações aqui desses coeficientes, né, o B e o W, né, calculando a derivada da função de custo em relação ao B, para atualizar o B, e a mesma coisa, né, vai calcular a derivada da função de custo em relação ao W e atualizar o W. Então, só houve aqui uma mudança de nome de variáveis, tá? Então, agora vai se chamar B e W. E a partir de agora, a gente vai começar a usar uma notação que vai estar mais... que vai estar um pouco... que vai usar um pouco mais de elementos de álgebra linear. Tá? Então, vai usar um pouco mais de vetores, um pouco mais de matrizes. Tá? Então, um pouco mais de aritméticas, né? De cálculos sobre vetores e matrizes. Então, se você não se sente familiarizado em alguma dessas operações, vocês me falam, tá? Bom, vamos lá, né? Então, a regressão univariada, que é o que estávamos estudando, né? A hipótese, né, é B mais W vezes X, os parâmetros é o B e W, a função de custo é o NSE, e o gradiente descendente, né, é o que queremos minimizar, né? E o cálculo da derivada, né, dessa função de custo, ela é bem parecido com a própria função de custo, né? Quando você calcula a derivada, né, derivada da potência, esse 2, ele desaparece daqui e ele é multiplicado, ele sai daqui e ele é multiplicado por essa operação aqui. E quando se multiplica por essa operação, a gente tem uma multiplicação com o 2 aqui do denominador da fração. Então, pode-se cortar esse 2 que vai estar aqui fora com esse 2 daqui, né? Tá? Aí, essa derivada, só para vocês não ficar batida aqui a coisa. Algo assim que eu estou querendo dizer para vocês. Eu vou mostrar aqui de novo.
ver se isso aqui funciona, tá? Vou ver a minha tela, né? Então, vou aumentar aqui, ó. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que essa é a função de custo aqui, ó. E a gente tem que calcular essa derivada dessa função de custo. E o cálculo dessa derivada dessa função de custo, esse 2 que está aqui, ó, ele vai ser modificado na derivada, ele vai ficar da seguinte forma, assim, vai ficar 2m vezes esse 2 que está ali, ó, com essa somatória como ela está aqui. Ó. Tá? Aí esse 2 ele vai ser cortado com esse aqui. Ó. Aí isso, né? Vai ficar igual aqui, ó. De verde, tá? Essa é a derivada da função de custo. Aí essa derivada é multiplicado pelo alfa, né? Isso que dá o valor da inclinação e depois é atualizado com o B, né? O coeficiente B e a mesma coisa para o coeficiente W, né? É isso que eu estava querendo dizer. Né? Por isso que sai de um para o outro. Então, voltando. Oi, Alexandre. Professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A derivada não afeta a fração lá, 1 sobre 2m? Vem fazer a derivada dela? Não, aquele deixa eu colocar aqui de novo na apresentação. Esse 1 sobre 2m aqui, ó, é um valor constante. Então, a derivada de uma constante, ela é zero. Tá? Então, então ele não é assim, não afeta em nada. Né? E outra coisa, a função original chamada MSE, ela não tem esse 2. Tá? Ela é 1 sobre m, né, multiplicado por essa soma de subtrações ao quadrado. Aí nós colocamos esse 2 aqui, é simplesmente que quando calculamos a derivada, fica uma conta mais simples, 1 sobre m. Tá? Então, é só uma jogada matemática para facilitar a derivada da função. Tá? Mas o que você perguntou o fato é que isso é um valor constante, que é um valor acaba sendo um valor numérico, e esse valor numérico ele não muda e por isso a derivada dele é zero. Ok? Bom, então vamos seguir aqui. Mas o fato é que essas derivadas, né, as funções de custos que é usado nesses modelos, todas essas funções de custos elas precisam ser deriváveis, tá? E essas derivadas são bem conhecidas, mas é mais para vocês terem noção e conhecimento. Ok? Então, vamos seguir aqui, né? Deixa eu ajustar aqui o slide. De novo, o alfa é a taxa de aprendizagem. Então, na regressão univariada, nós temos uma única variável, né, que é o x, que é a única entrada, e a saída é o y aqui. No caso, a entrada aqui é o tamanho da casa e a saída é o preço da casa. Né? No caso da regressão multivariada, nós temos a nossa entrada, ela é composta por várias características, né? Como, por exemplo, o tamanho da casa, o número de quartos, o número de pisos, a idade da casa, e por aí vai.
E, por fim, nós temos o preço da casa, que é o Y aí. Então, a nossa entrada acaba sendo um vetor, e a gente chama isso de vetor de características. Acaba sendo um vetor. E o nosso Y, um valor numérico, né? Então, só relembrando a notação para você não ficar familiarizado aqui com a notação, a matemática que vai aparecer. Então, lembra, a gente tem duas letras que representam o tamanho, o N e o M. O M, né, que aparece aqui, ó, ele está relacionado, na verdade está relacionado não, ele é a quantidade de amostras. Então, a quantidade de linhas do meu dataset, né, do meu conjunto de treinamento. E o N, ele é o número de características do meu conjunto de treinamento. O número de características é o número de entradas. Então, nesse caso aqui, em particular, é 4. Né? E algumas vezes, né, a gente precisa, né, algumas matemáticas se refere a algumas posições das minhas características. Por exemplo, se eu me refiro a uma coluna específica, a uma característica específica, eu vou usar a notação x underscore aqui, ó, j, né? Me referindo a jésima característica, né? Ou a coluna j, né? Então, se eu falo assim, ó, quem é o x, né, underscore subscrito 2? Estou falando de todos esses números que estão aqui, o 5, 3, 3, 2. É o vetor, né? Todos eles. Toda a coluna, né? Agora, quando eu quero uma característica em específico, além de dizer qual é a coluna que eu estou tratando, eu tenho que dizer qual é a linha. Então, a linha, né? Eu estou usando o expoente aqui, que é o I aqui. Então, o I me refere a uma linha específica do meu dataset, enquanto o J subscrito me refere a uma coluna específica do dataset, né, do conjunto de treinamento. Ok? Bom, então vamos ver se a gente está craque aqui. Qual o valor do N nesse caso que está sendo mostrado aqui? O que vocês acham? Quanto vale o N aí? 4, né? 4. E quanto vale o X2 aqui, ó? Ou seja, a segunda linha, né? Então, a segunda linha não é linha, né? Linha isso se trata de um vetor, né? Então, a segunda linha aqui, ó, 1416, 3, 2, 40. Isso é a segunda linha. O Y não entra, né? É do X, do X. E qual é o valor, né, do X da segunda linha, terceira coluna, né? O subscrito 3, né? Aí o subscrito 3 aqui, né? 3, o número de X3, né? Tá aqui, né? Segunda linha, 2 aqui. E o X14 aí, qual que é o X14? Ou 852, né? Certo. Ok? Dúvidas? Tranquilo, né? Questão de costume, né? Bom, então no nosso modelo univariada, né, a nossa hipótese, ela é esse H de X, né?
o B, né, mais o W vezes o X. Agora, na regressão multivariada, o nosso X, ele é um vetor. É um vetor, né? Vetor de entradas. Então, ele vai ter todas as entradas, de todas as colunas. Não pode faltar nada. E o nosso modelo, ele é B mais o W1 vezes o X1, W2 vezes o X2, W3 vezes o X3, W4 vezes o X4, até, né, WN vezes o XN. Para quantos tiverem? Tiver 1000, vai ter lá W999 vezes X999, todos eles. E a soma desses W vezes o X, que é W vezes o X, cada correspondente. Nesse exemplo em particular do preço das casas, né, que a gente tem 4 características de entrada. Né? Então, nós temos o B, aí nós temos o W1 vezes o X1, mais o W2 vezes o X2, mais o W3 vezes o X3, mais o W4 vezes o X4. Cada característica do nosso dataset, ela está associada a um parâmetro. Tá? Então, o W aqui, ó, W1 está associado à primeira coluna, o W2 está associado à segunda coluna, o W3 está associado à terceira coluna, o W4 está associado à quarta coluna. Tá? Então, essa soma de produtos, né, mais o BIAS, vai me dar aqui a estimativa aqui da casa. Né? Só preciso encontrar quais são o valor do B, né, e dos Ws, que vai resultar nisso. Né? Dúvidas, perguntas, curiosidade? Tranquilo? Tá, vamos lá. Bom, então, está aqui o nosso modelo, né, a hipótese, né, dessa forma que eu mostrei para vocês, né? B, né, mais os produtos de W com X. Então, o nosso W ele vai ser representado por um vetor de Ws, né? Então, vai ter W1, W2 até o Wn. É um vetor que tem N elementos. E, coincidentemente, o nosso X, a nossa entrada, também é um vetor contendo N elementos. Né? Então, uma aritmética que podemos fazer, né, que é muito comum de se usar em machine learning, né, é multiplicar o vetor do W vezes o vetor do X. Né? E para acontecer essa multiplicação de vetores, né, esse vetor, né, ele precisa ser transposto para multiplicar pelo vetor do X. Então, essa soma de multiplicações, ela é igual à operação de W transposto vezes o X. É a mesma conta, tá? Então, fazer assim ou fazer assim dá o mesmo valor numérico, tá? Mas a questão é que, usando a notação de álgebra linear, que é a notação vetorial, nós temos uma representação mais compacta, né, de se expressar, e também em termos de programação, se nós programamos usando a notação de álgebra linear, nós fazemos uso de algoritmos que é mais eficiente do que fazer essa multiplicação elemento por elemento aqui. Fazermos a multiplicação dos vetores, né, nós conseguimos usar algoritmos que são bem otimizados, né, e rodam, né, e acabam fazendo essas multiplicações de forma paralela, né, o que faz com que o resultado do cálculo seja calculado muito rápido. Enquanto que, se você faz essa multiplicação 1 a 1 ali, ó, em laços de repetição,
teu código fica muito lento, tá? Então, quando se programa isso, né, é interessante usar os elementos de álgebra linear para você fazer uso desses recursos de implementação paralela que está nesses algoritmos de álgebra linear, o que não está quando você faz por você mesmo essas operações de soma de multiplicações, por exemplo, né? Então, isso acaba sendo ineficiente. Tá? Esse é um dos motivos, né, além de deixar a notação mais compacta, né, de se usar álgebra linear. Né? E oferece é uma matemática que oferece mais recursos, né? Então é por aí. Bom, então a nossa hipótese, né? Lembrando, agora ela vai ser, né, calculada, né, como W transposto vezes o x mais o bias, que é igual a fazer a somatória de W vezes x, a multiplicação de W vezes x, somar esses produtos, mais o bias, que é igual ao que estávamos fazendo antes. Tá? Nós temos aí os parâmetros envolvidos, é o B, né? Mais todos os Ws, né? Até o Wn. Né? A nossa função de custo, ela continua sendo a mesma. O que mudou foi a hipótese, que a hipótese agora envolve, né, mais parâmetros aí para serem para calcular o valor da hipótese. Mas a função de custo é a mesma, a derivada da função de custo é a mesma, né? Então, nós temos aqui a nossa hipótese, nossos parâmetros, nossa função de custo, né? A derivada da função de custo é a mesma, gradiente descendente é o mesmo, o que muda é que nós vamos ter agora mais Ws, né? Então, antes nós tínhamos o nosso W era um único valor, agora o nosso W é um vetor, tá? Um vetor. Bom, então implica que eu tenho que calcular a derivada da função de custo para atualizar os Ws para todos os Ws, né? Então, uma derivada parcial que vai calculando índice a índice desse W, para atualizar todos eles. Tá? Então, na prática, seria algo assim, eu calcularia o B, né? Depois calcularia o W1, o que muda aqui é o W, o índice do W aqui, com o do X aqui, ó. Esses dois índices que muda, isso para o W2, W3, W4, até o Wn. Tá? E se você conhece mais de álgebra linear, você vê que essa operação que está aqui, ó, ela pode ser feita de maneira vetorial, né? Então, por exemplo, aqui, digamos que você calcula todos essas hipóteses aqui. Aí você tem o seu y aqui. Você pode fazer uma subtração dessas hipóteses com esse y. Está dentro da álgebra linear essa operação. Tá? E se você quer fazer essa somatória junto com uma multiplicação, isso é o mesmo que multiplicar dois vetores. Tá? Aí isso é a mesma operação que a gente faz aqui na hipótese, aqui, de multiplicar um vetor por outro vetor aqui, que é o transposto vezes o outro vetor. Aí, se nós fizermos isso, o transposto dessa operação vezes o vetor que é o x, né? Aí nós temos o valor dessa somatória toda aqui. E se multiplicarmos isso pelo um escalar, 1 sobre m, nós temos o valor da derivada para todos os Ws. Aí basta multiplicar pelo alfa, que é um escalar, e subtrair pelo vetor como um todo, e eu atualizo todo o vetor de uma única vez, sem precisar fazer essa operação vetor, elemento por elemento do vetor.
Bom, depois que eu mostrar a implementação, eu mostro mais disso. Bom, então o fato é que nós temos o nosso modelo, né? O nosso modelo, ele é um modelo semelhante ao modelo que nós tínhamos, né? Tá? Temos a hipótese, a função de custo, o gradiente descendente, né? Aí entramos nas particularidades aqui de como, né, é esse W. E o fato é que, para o gradiente descendente funcionar bem, para ele achar facilmente os valores ideais desses coeficientes, né, o B e os Ws, é necessário nós padronizarmos os dados. Por exemplo, eu vejo que o tamanho aqui, nesse caso particular, tamanho da casa, os dados têm uma escala bem diferente com o número de quartos. Aqui, ó, aqui está em 21, tem 2000 e assim, a escala é bem diferente. Aqui é 3, 4 dígitos, aqui está um dígito. O número acontece a mesma coisa que o número de pisos, a idade também, são escalas diferentes. Então, isso dificulta bastante você determinar qual é o valor da taxa de aprendizagem e qual é a quantidade de épocas que o algoritmo deve executar. Tá? Então, para facilitar isso, nós fazemos uma normalização dos dados. Essa normalização dos dados de entrada vai fazer com que esses dados estejam na mesma escala. Então, a escala do número do tamanho da casa vai ser na mesma escala do número de quartos, o número de pisos, a idade da casa. Isso facilita parametrizar, né, o algoritmo. Não é bem quantidade de dígito, mas vai deixar os dados dentro de um intervalo padrão. É isso que nós fazemos, né? Então, é deixar em escalas similares. E a forma de deixar entre escalas similares, né? Uma dessas escalas, né, é entre 0 e 1. Ou seja, todos os seus dados, né, todas as colunas, ficam dentro de um intervalo de 0 e 1. Né? Ou seja, essa seria a escala nova para esses dados. Né? Mas essa escala, né, a ideia de deixar os dados dentro dessa escala é ainda mantermos, né, dos dados a mesma variabilidade. Tá? Então, a variabilidade dos dados se mantém, mas eles estão em escalas diferentes. E essas escalas, elas são reversíveis. Né? Então, você muda de escala, mas a partir dos seus dados nessa nova escala, você consegue voltar à escala original sem perda nenhuma de informação. Tá? Então, você vai de um lugar para o outro sem perder nada. Tá? Então, esse tipo de normalização. Né? Você normaliza os dados para deixar dentro de uma escala, mas isso é totalmente reversível. Ou seja, você tem outra matemática, uma matemática para mudar de escala e outra matemática para voltar à escala original sem perda de dados. Né? E sem perda de variabilidade dos dados. Né? Bom, a primeira aqui que eu vou mostrar para vocês, chamado MaxMin, tá? Essa normalização, ela permite minimizar, né, os problemas oriundos aí de unidades e de dispersões distintas entre as variáveis. Né? Os valores das variáveis vão ficar no intervalo de 0 e 1. Tá? Nós fazemos a normalização por coluna, tá? Por característica. Então, para cada coluna, para cada característica, nós vamos primeiramente calcular o menor valor dessa coluna, dessa característica, e o maior valor dessa coluna, dessa característica. E cada amostra,
ela vai ser agora substituída, né, pelo valor normalizado, que vai ser o valor original da amostra, subtraindo pelo menor valor daquela amostra, daquela característica, dividido pelo maior valor menos o menor valor da característica, né? Ou seja, da coluna. E isso a gente tem a característica normalizada. Okay. Bom, existem outras, né? Existem várias técnicas de normalização. Uma das técnicas mais utilizadas, né, é a normalização chamada Z-score. Essa normalização, ela, além de minimizar os problemas oriundos de unidades e dispersões distintas entre as variáveis, ela permite, né, centralizar os dados, né, em zero. Tá? Então, o centro dos dados, a média dos dados ali, fica sendo igual a zero, o que não acontece na normalização max-min. Tá? Então, aqui, com o Z-score, a gente tem essa garantia do que quando o valor é zero, né, após a normalização, os dados correspondem à média, né, aquele valor, tá? Na escala original. Né? Bom, a normalização Z-score, ela vai deixar com que os dados fiquem entre menos o desvio padrão a mais o desvio padrão dos dados. E para a gente poder calcular o Z-score, né, nós primeiros precisamos calcular para cada coluna, né, qual que é cada característica, né, coluna, qual que é a média e qual que é o desvio padrão, né, dessa característica, e depois fazer a continha, né, que é a amostra, né, daquela característica menos a média dividido pelo desvio padrão dessa característica. Tá? Isso nós vamos ter o dado normalizado e nós fazemos isso característica por característica. Tá? Aí nós vamos ter um novo conjunto de dados que vão estar, né, agora os dados padronizados, né, e isso vai facilitar o uso aí do gradiente descendente. Dúvidas, perguntas sobre normalização de dados? Tranquilos? Tá, vamos seguir. Ok. Bom, um outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês, assim, nessa parte mais teórica da aula, né, é sobre características. Então, muitas vezes nós temos características, né, e às vezes elas não são suficientes para o nosso modelo aprender bem. Tá? Então, uma forma, né, de fazer com que o modelo aprenda um pouco, né, um pouco mais, né, é você adicionar mais características nos seus dados. Tá? Então, uma das técnicas simples, né, de geração de características é chamado de conjunção. Conjunção é uma técnica que usa muito do conhecimento do problema, tá, para gerar novos dados. E a conjunção é feita, né, quando nós pegamos 2, 3, 4 características e transformamos em uma nova característica, né? Uma nova característica. Por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu tenho um cenário que, né, a minha hipótese, né, o meu X1 representa o comprimento da fachada, né, da fachada de uma casa, enquanto o X2 representa o comprimento da profundidade ali do terreno da casa. Tá? Então, uma das características que pode se obter, né, por meio do comprimento aqui da fachada, com a profundidade aqui do terreno,
é a área do terreno. A área do terreno é dado pelo comprimento da fachada vezes o comprimento da profundidade aí do terreno, né? Nós temos a área. Então, essa, por exemplo, é um exemplo de característica. Não tá funcionando. Ah, acertei. Opa, eu pegar o encosto. Vem, Júlio, vou pegar ocupado. Não, mãe, vou pegar o encosto. Só pra tirar uma encosto, mãe. Vem, Ledinho. Não é. Sai daí, Júlia. Eu só vou pegar ele pra tirar o encosto, tá bom? Já abri, já. Não tá funcionando. Não, não pode abrir, que vai estragar. Colocar pra carregar. Aqui, ó. Colocar aqui pra carregar, tá? Ó, senta direito. Vem, Caxiel. Tô ocupado, calma, tá, acabei de desligar lá.